Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Salmos, capítulo 86, o versículo 12 e o 13. Salmos 86, o 12 e o 13. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para meus irmãos e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Salmos 86, o 12 e o 13, que diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. O 13. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, livraste a minha alma da sepultura mais profunda. Só até aqui, meus irmãos. Que nessa tarde, meus irmãos, eu e você, meus irmãos, venha louvar o Senhor, meus irmãos, de todo o nosso coração. Porque só Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória, meus irmãos. Porque só Ele, meus irmãos, para nos livrar, meus irmãos, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, meus irmãos. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus é livramento na minha tua vida. Porque o inimigo está aí, meus irmãos, furioso comigo, com você, para tirar a minha e a tua vida. Porque ele não suporta, meus irmãos, ver um verdadeiro adorador. Ele não suporta, meus irmãos, quando ele vê uma mulher de oração, um homem de oração. Ele faz de tudo, meus irmãos, para tirar a minha e tua vida. Para ceifar a minha e você. Mas comigo você ele não pode não, meus irmãos. Ele pode tramar o que for. Ele pode, armar o que for contra mim, contra você. Mas toda a ferramenta nessa tarde, meus irmãos, contra mim, contra a tua vida, Deus já desfez, meus irmãos. Deus já quebrou, meus irmãos. Toda a ferramenta contra mim, contra a tua vida. Porque Deus, meus irmãos, jamais vai permitir que o inimigo toque em mim e você. E nessa tarde, meus irmãos, Deus é livramento na minha e na tua vida. Porque o inimigo está aí, meus irmãos, furioso comigo e com você. Se ele pudesse, ele engolia a mim e a você vivo. Mas ele tem que saber que comigo com você ele não pode não, meus irmãos. Porque vocês somos ungidos e vocês somos protegidos. E nenhum mal vai chegar até mim, até você. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus já enviou seus anjos para proteger a mim e a você. Onde quer que eu e você vá, meus irmãos, Deus já envia os anjos dele para proteger a mim e a você. Para não livrar todo mal. Porque o inimigo está aí, meus irmãos, furioso comigo, com você. Faz de tudo, meus irmãos, para tirar a minha tua vida. Porque ele não suporta, meus irmãos, quando você busca o Senhor, quando você faz a vontade do Senhor, quando você somos um verdadeiro adorador. Ele faz de tudo, meus irmãos, para tirar a minha e tua vida. Mas nessa tarde, meus irmãos, Deus é livramento na minha e na tua vida. Porque você tem que adorar o Senhor. E você tem que, adorar somente ao Senhor. Porque só Ele, meus irmãos, mereceu toda a honra e toda a glória. O inimigo é furioso, meus irmãos, ele não suporta. Quando vê você indo para casa do Senhor, para adorar o Senhor. Ele não suporta, meus irmãos. Mas ele tem que saber, comigo você ele não pode, meus irmãos. Ele tem que saber que vocês somos verdadeiro adorador. Que nós adoramos ao Senhor. Não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Porque Deus, meus irmãos, só Ele é merecedor toda a honra e toda a glória. Só Ele, meus irmãos. E nessa tarde, meus irmãos, Deus é livramento na minha tua vida. Deus já enviou os seus anjos para proteger a você. Onde quer que eu e você vá, meus irmãos, os anjos do Senhor estão indo na tua frente. Para nos proteger, para nos livrar de todo mal. Porque nenhum mal vai chegar até a minha e tua tenda, meus irmãos. Porque você vamos glorificar o Senhor. E você vamos adorar o Senhor. Dizer que só Ele faz. Dizer que só Ele é grande. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus é livramento na minha tua vida. É tarde de livramento na minha tua vida, meus irmãos. Porque o inimigo está aí, meus irmãos, furioso. Para tragar a minha e tua vida. Mas ele tem que saber comigo que você ele não pode, meus irmãos. Quanto mais ele se levanta na tua vida, maior é a queda. Porque ele está furioso, meus irmãos. Ele não suporta, meus irmãos. Quando ele vê um verdadeiro adorador. Quando ele vê um verdadeiro, um adorador por excelência. Ele faz de tudo, meus irmãos, para tirar a minha e tua vida. Ele arma de todos os jeitos, meus irmãos. Prepara, todas as formas. Armadilha, cilada. A gente tem que saber, meus irmãos, quanto mais ele se levanta, maior é a queda. Porque nada que ele prepare, meus irmãos, contra mim, contra você, vai prosperar. Porque ele fazendo, ele armando e Deus desfazendo. Porque nessa tarde, meus irmãos, toda a ferramenta contra mim, contra a tua vida, meus irmãos, Deus está desfazendo. Porque o inimigo é sujo, meus irmãos. Ele sabe que ele, se levanta, para cair, mas ele se levanta. Porque ele não tem nada a perder não, meus irmãos. Ele se levanta agora, ele cai, mas se levanta de novo. Porque ele é sujo, ele é encardido. Mas deixa ele se levantar, porque quanto mais ele se levanta, maior a queda dele, meus irmãos. Porque comigo você ele não pode não. Porque vocês somos ungidos, e vocês somos protegidos. E vocês somos blindados, meus irmãos. E nada pega em mim você, nada. Os carros dele é muito, meus irmãos. Porque ele sabe que ele faz de tudo para tirar a minha tua vida, para destruir a minha você. E nada, e nada pega em mim você. Por isso que a raiva dele é muita, meus irmãos. Porque ele sabe, quanto mais ele se levanta, quanto mais ele prepara, ferramenta, armadilha para você. A gente que está na casa do Senhor, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, adorando ao Senhor.
E a raiva dele é essa, meus irmãos. Contra mim, contra você. Porque ele sabe que ele faz de tudo para tirar a tua vida e sabe que não consegue. Porque ele sabe quanto mais ele se levanta, ele sabe ele se levantando e a gente adorando. A gente indo para casa do Senhor, adorar o Senhor, fazer a vontade do Senhor. Aí a raiva dele é mais, meus irmãos. Ele aumenta a raiva de mim e de você. Porque ele não suporta, meus irmãos, quando ele vê um verdadeiro adorador. Porque o inimigo ele conhece, meus irmãos, um verdadeiro adorador. O inimigo ele conhece um adorador por excelência. Ele conhece, meus irmãos. Ele tem muito ódio de mim e de você por isso. Porque ele sabe que você é um verdadeiro adorador. Ele sabe que você não se prostra para ele, só para o Senhor. Por isso que a raiva dele é muita, meus irmãos. Porque ele sabe que você, né, não baixa a cabeça. A gente ia passando pela prova, pela luta e adorando e buscando ao Senhor. E a raiva dele é essa. Porque ele vê a gente passando pela luta, pelas dificuldades, pelas provações, né? E pensa que você vai parar, pensa que você vai desistir. Mas quanto mais vem a luta, quanto mais vem a tempestade, né? Quanto mais o nosso barco balança para lá e para cá, e a gente adorando, e a gente buscando, e a gente adorando esse Deus maravilhoso, dizendo que só Ele faz, dizendo que só Ele é grande, dizendo que só Ele, né, é merecedor de toda a honra e toda a glória. E a flor do inimigo é essa, meus irmãos. Porque quanto mais a gente, né, tá passando pela provação, pela luta, pelo deserto, quanto mais aí você, aí é que você busca. É que você, né, busca mais. Aí a raiva dele é mais, meus irmãos, contra o amigo, contra você. Porque ele diz, né, esse homem, essa mulher, é passando pela luta, pela prova, né, pelo deserto. Quanto mais ela está passando pelas provações, é que ela busca. Porque tudo que ele quer, meus irmãos, é fazer você desistir. É fazer você parar na caminhada. Mas ele tem que saber, meus irmãos, que a luta vem, as provações vêm, o deserto vem. Mas aí você passando pela luta, pela prova, dando glória. Aí você passando pela luta, pela prova, pelo deserto e buscando o Senhor. Porque só Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, meus irmãos. A gente tem que adorar o Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. É por isso que o inimigo é furioso comigo e com você, meus irmãos. Porque ele sabe que ele não vai conseguir parar você de nenhuma forma. De nenhuma maneira ele vai parar você. Porque a gente passa o que passar, meus irmãos. Mas a gente não deixa o nosso Deus. A gente não abandona o nosso Deus. E a raiva dele é essa, meus irmãos. Porque ele vem passando pela luta, pela provação. Ele pensa que você vai desistir. Ele pensa que você vai parar. Mas não, meus irmãos, ele se ganha. Ele quebra a cara comigo e com você. Porque quanto mais vem a provação, quanto mais vem a luta, a gente buscando. Porque quanto mais a luta, meus irmãos, quanto mais a prova, quanto maior o deserto também na tua vida, maior vai ser a nossa bênção, maior vai ser a nossa vitória. Porque para ter vitória, meus irmãos, tem que passar pela luta, pelas provações, pelo deserto. A gente tem que ser provado. E a flor do inimigo é essa. Porque ele sabe que a minha tua vitória vai ser grande. Porque ele sabe que a gente passou por tudo e nós desistimos do nosso Senhor. É por isso que a raiva dele é grande, meus irmãos. Porque ele quer faz tudo para você parar, para você desistir. Para você não receber a nossa vitória. Mas a gente tem que saber que a nossa vitória vai chegar nas nossas mãos. Porque a minha tua vitória é minha e tua. Ninguém pode tomar. Ninguém pode ficar com aquilo que é meio que é teu. Por isso que a fúria dele é grande, meus irmãos. Ele quer todas as sorras parar a minha você. Porque ele sabe que a gente passou por tudo, a gente não desistiu. E quanto maior a luta, meus irmãos, maior é a vitória na nossa vida. Porque chegou o meu teu tempo, meus irmãos. Chegou o meu teu tempo da tua vitória, meus irmãos. Porque agora é só vitória na tua vida. Porque chega de derrota. Agora é só vitória, meus irmãos. Porque você passamos por tudo. Pelo deserto, pela tempestade, pelo vale. Né? E a gente não desistiu, meus irmãos. A gente continua adorando esse Deus. A gente continua, né, glorificando a Ele. Continua dizendo que Ele faz. Continua dizendo que Ele é grande. E é por isso que essa tarde, meus irmãos, a minha tua vitória está chegando até a mim, até você. Porque a gente passou por tudo, meus irmãos. E não deixamos nosso Deus. E prosseguimos a caminhada. A gente não desistiu, meus irmãos. No caminho, no meio do caminho. Por isso que nessa tarde, meus irmãos, a minha tua vitória, meus irmãos, está chegando até a mim, até você. A minha tua bênção está chegando até a mim, até você, meus irmãos. Porque nessa tarde é tarde de vitória da minha tua vida. Porque chega de derrota, meus irmãos. Agora é só vitória. Porque para tudo é um tempo determinado, meus irmãos. Vai ter um tempo que você vai estar passando pelas provações, pelo deserto, pelo vale, sim. Mas também vai ter um tempo que você também vai viver, né? O que Deus prometeu pra gente. E nessa tarde, meus irmãos, vocês vão viver tudo aquilo que Deus prometeu pra você. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus não para que minta e muito menos não para que vai se arrepender. E vocês vão viver, meus irmãos, tudo que Deus prometeu pra gente. Porque você passamos por tudo. E nós não paramos no meio do caminho. Nós prosseguimos, nós continuamos. Mesmo na nossa pouca força. Mas aí você não parou. E você continuou buscando. É por isso que nessa tarde Deus, né? Ele vai entregar a minha e tua vitória. Porque Ele viu que você não parou. Que você passou por tudo. Que você sofreu, mas continuou buscando. Continuou adorando a Ele. É por isso que nessa tarde, meus irmãos, Deus ele se agrada de mim e de você. Porque Ele sabe que vocês são um verdadeiro adorador. Ele sabe que vocês são um adorador por excelência. Porque é muito bom, meus irmãos, você buscar quando está tudo bom. Eu quero ver você buscar quando as coisas estão difíceis. São poucos, meus irmãos, que buscam quando as coisas apertam. É poucos. Porque muitos só quer buscar Deus quando está tudo bom, na bonança.
Quando as coisas apertam, é poucos que querem adorar o Senhor. Mas você tem que adorar, meus irmãos, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância. Você tem que adorar Ele. Porque só Ele que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Só Ele é digno de todo louvor. A gente passa pelo que passamos, mas a gente nunca pode deixar o nosso Deus. A gente nunca pode abandonar o nosso Deus. Porque Ele deu a vida por mim, por você. Ele foi até o fim por mim, por você naquela cruz. E por que você vai desistir dele? Muitas das vezes, qualquer coisinha, vou para casa do Senhor, mas não. Mas que você vá para a casa do Senhor. Independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância. Você adora Ele. Você busca Ele, faça a vontade dEle. Porque só Ele, meus irmãos, para nos livrar todo mal. Só Ele para nos proteger, meus irmãos. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus é livramento na tua vida. Nessa tarde, meus irmãos, Deus está desfazendo toda a ferramenta contra o amigo da tua vida, contra o amigo da tua casa, contra o amigo da tua família. Só Ele, meus irmãos, pode nos proteger. Então que você adora Ele. É o mínimo que você pode fazer por Ele, adorar Ele, buscar Ele, fazer a vontade dEle. Porque só Ele, meus irmãos, pode nos proteger de todo mal, de toda cilada, toda a ferramenta preparada contra a minha e a tua vida. Ele desfaz, meus irmãos. Ele não permite que nada toque em mim e você, nem o mal. E o mínimo que você pode fazer é adorar Ele, fazer a vontade dEle, ser obediente a Ele. Porque Deus Ele nos protege de todo mal, meus irmãos. Deus dá livramento pra gente que a gente nem vê. Porque o inimigo é sujo, meus irmãos, ele está aí, a toda hora, a todo instante, né? Furioso comigo, com você, para querer tirar a minha tua vida. Porque ele não suporta, meus irmãos, um verdadeiro adorador. Ele não suporta um adorador por excelência. Ele não suporta, meus irmãos, quando você sai da nossa casa, vai para casa do Senhor. Ele fica furioso, meus irmãos. Ele quer todas as formas tirar a minha tua vida, destruir comigo, com você. Mas ele tem que saber, meus irmãos, ele se levanta assim, porque ele é sujo, porque ele é encardido, porque não tem nada a perder. Mas ele tem que saber como ele se levanta, maior a queda, meus irmãos. Porque comigo, com você, ele não pode, não. Ele pode preparar o que for, mas nada pega em mim, você. Porque você somos ungidos, você somos protegidos. Eu e você somos cobertos com sangue. Com o sangue do Cordeiro, meus irmãos. E nenhum mal, meus irmãos, pode chegar até mim, até você. Por isso que a fúria dele é grande, meus irmãos. A raiva dele é muita, né, contra mim, contra a tua vida. Porque ele sabe que ele faz de tudo para destruir a você e não consegue. Mas ele tem que saber, meus irmãos, comigo você ele não pode. Ele tem que saber que ele prepara sim, porque ele é sujo e encardido. Mas nenhuma ferramenta preparada contra mim, contra a tua vida, meus irmãos, vai prosperar. E a forca, meus irmãos, que estão preparando para mim, para você, eles próprios que vão cair nela. A forca que estão preparando para mim, para você, vai servir para eles mesmos. Porque vocês somos ungidos, vocês são protegidos. E nenhum mal chega até mim, até você. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos também através de louvor. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Mas eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Não temas, filho meu, não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, oh, oh. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá.
Oh, glória. Ninguém impedirá, meus irmãos, os planos de Deus na tua vida, meus irmãos. Porque nessa tarde, meus irmãos, quem tiver querendo impedir os planos de Deus na tua vida, meus irmãos, se for necessário, Deus vai abrir a cova e vai jogar dentro, meus irmãos. Mas os planos de Deus na tua vida vai se cumprir. Porque ninguém pode impedir os planos dele na tua vida. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus está tendo todo entulho do meio do teu caminho, toda pedra de tropeço. Porque os planos dele na tua vida, meus irmãos, vai se cumprir. Porque ninguém pode impedir, meus irmãos. Porque tem pessoas que se colocam no meio do teu caminho com pedra de tropeço e não quer sair. Mas nessa tarde, meus irmãos, Deus já deu a ordem. Ou a pedra de tropeço sai do meio do teu caminho, ou então Deus vai abrir a cova e jogar dentro. Mas os planos de Deus na tua vida não podem ser frustrados. Porque vai ter que se cumprir. Porque quando Deus promete, meus irmãos, na tua vida, Ele cumpre. Porque Deus é fiel. Deus não é um para que minta e muito menos um para que venha se arrepender. E os planos dele na tua vida vai se cumprir. Porque ninguém pode impedir, meus irmãos. Ninguém. Porque ainda antes que houvesse dia, Deus Ele é. E não há ninguém que possa escapar da mão dele. E se tem alguém que está querendo impedir os planos de Deus na tua vida, se não quiser sair do meio do teu caminho, meus irmãos, vai ser necessário Deus abrir a cova e jogar dentro. Mas o que Deus tem na minha e na tua vida, ninguém pode impedir. Ninguém. Porque passe os céus e passe a terra. Mas a palavra do Senhor sobre a minha, sobre a tua vida, vai se cumprir. Porque ninguém pode impedir, meus irmãos. Ninguém. Porque nessa tarde, meus irmãos, a pedra de tropeço vai sair do meio do teu caminho, ou Deus vai abrir a cova e jogar dentro. Porque foi Deus que deu a vida. E Ele tira a hora que ele quiser. Porque jamais Ele vai permitir que ninguém peça o que Ele tem na minha tua vida. Porque o que Ele tem na minha tua vida vai ter que se cumprir. Porque ninguém pode pedir. Ninguém. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana que deu essa palavra. Fiquem todos com Deus, ó Pai do Senhor. E tenham todos uma ótima tarde.